Agora ela tá entrando. Oi! Olha, eu vim até aqui pertinho da janela para ver se o negócio melhora. Vamos por aqui. Isso, e se você cair, eu te chamo de novo. Isso, mas aí você pode seguir, tá bom? Que o Pode pessoal seguir, tá tá aí. ótimo. Então, só para retomar, né, só para a gente fechar essa parte inicial, então, a principal diferença é que, então, no ensaio de proficiência eu vou ter um relato ali de desempenho do participante e na comparação interlaboratorial eu não vou ter esse relato de desempenho. Ele é uma comparação que o próprio laboratório, muitas vezes, ele pode querer fazer uma comparação interlaboratorial, tá? Então, essa seria a principal diferença aí entre os dois termos, né? É que o pessoal, eles têm bastante dúvida, principalmente quando eles entram pelo processo de acreditação, né? Que aí a gente tem algumas exigências nessas questões de participação, né? Em interlaboratoriais, em proficiência. A galera tá chegando de volta. A gente só trocou aqui, gente. Vamos Só. pelo que é mais estável. Sim. Então, aí tem essas dúvidas, né? Se eu posso participar de interlaboratorial e solicitar o processo de acreditação. A gente sabe também que tem as consultas de proficiência pela base do EPETIS, né? Então, acho que o pessoal fica bastante na Em dúvida, dúvida. né? Se pode ou não, né? E a gente também tem a NITDICLA com algumas regrinhas, né? Isso. Exatamente. Aí, sobre essa participação de ensaio de proficiência, aí a gente tem que olhar lá os requisitos da SEGECRE, que aí, nesse caso, elas vão estar na NITDICLA 026, que aí ele vai trazer requisitos tanto de quantidade e frequência de participação, como também quais são os programas que você pode participar, né? De quais provedores esses programas serão aceitos dentro do processo de acreditação. E aí a regrinha, ela funciona um pouquinho assim, da quantidade e da frequência. Ele vai depender em qual estágio que o laboratório está entrando aí com esse pedido, né? Se é um laboratório que está fazendo um pedido de acreditação inicial ou ainda um pedido de extensão, aí ele tem uma regra. Se é um laboratório, ele já é acreditado, a regra é um pouquinho diferente. Então, funciona mais ou menos assim. Se o laboratório está solicitando a primeira vez a acreditação, ou ele está solicitando a extensão do escopo dele, ele tem que ter participado de um ensaio de proficiência nos últimos 2 anos, tá? Pelo menos de um ensaio de cada classe do escopo dele de acreditação. Então, eu vou dar um exemplo, os laboratórios que trabalham na área química, né, que é a minha área. Então, eu tenho um laboratório que ele tem ensaios que são da classe química e ensaios que são da classe biológica, por exemplo. Então, se ele for entrar com o processo de acreditação com ensaios nessas duas classes, ele teria que participar de pelo menos um ensaio de proficiência em cada uma dessas classes, ou seja, um ensaio de proficiência na área química e um ensaio de proficiência na área biológica, tá? Pelo menos de um ensaio. Se esse ensaio que ele tiver participado, ele não fizer parte do escopo, né? Então, o ensaio que ele participou do PEP não está previsto no escopo, para o Inmetro ele aceitar esse PEP que você está querendo enviar, esse ensaio ele tem que fazer parte, pelo menos, do escopo significativo do laboratório. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o escopo significativo lá na frente. Mas o que a gente tem que entender? Então, esse ensaio ele teria que fazer parte desse escopo significativo para o Inmetro ver que realmente tem relação, né, o ensaio que você participou com o escopo que você está solicitando. E aí, nesse caso, ele conseguiria, né, aceitar esse resultado para uma avaliação inicial ou extensão. Depois que o laboratório já é acreditado, ele tem que continuar participando também desses ensaios de proficiência. E aí a regra base aqui seria uma frequência de a cada 4 anos ele participar de um ensaio. Aí tem que ser um ensaio já do escopo, tá? Também seguindo a regra lá do escopo significativo, mas ele tem que ser um ensaio que esteja no escopo de acreditação. E para laboratórios da área de meio ambiente, que a gente tem uma regrinha um pouquinho diferente, que é esses laboratórios da área de ensaios químicos, da área de meio ambiente, eles têm que ter participação anual, tá, nos ensaios de proficiência, pelo menos para
um ensaio químico. Então, essas seriam as regras aí da NIT-DICLA 026. E aí eu falei, né, do escopo significativo. Significativo. Você quer complementar, Tati? Não, é que a gente tem a questão na parte ambiental, a gente percebe que teve uma evolução muito grande, né, de disponibilidade de proficiências na área ambiental, né? E aí vem casado essa exigência do anual, né, que a gente consegue atender isso. Hoje a disponibilidade desses materiais, né, desses ensaios de proficiência para essa área ambiental tá bem bacana. Né? Quando a gente entra na área de alimentos, na área de combustíveis, na área de farma, a gente já sente uma carência um pouco maior em relação à disponibilidade desses proficiências, né? Desses programas. Sim, com certeza. Até se a gente pensar em quantidade de laboratórios de ensaio que são acreditados, o ambiental ele tem uma fatia bem grande, né? Alimentos também. Hoje a gente tem alguns provedores que estão ali em processo de acreditação para PEP, né, na área de alimentos, mas ainda, né, hoje disponível facilmente assim não são tantos, né? Então, para a área química, para a área de meio ambiente, isso já é um pouco mais fechado, né? Então não tem muito para onde você correr, você vai ter que participar anualmente aí desses programas. Tá? Tendo disponibilidade, a gente tem essa obrigatoriedade mesmo, né? Isso, exatamente. Sobre o escopo significativo, né? Então, por que foi, né, se usa esse escopo significativo? Se a gente olhar os laboratórios acreditados, a gente tem laboratório que às vezes é acreditado em 10 ensaios, laboratório que é acreditado em 200 ensaios, né? Imagine um laboratório tem que participar anualmente, né, de 200 parâmetros, 200. Né, de ensaios de proficiência. Ele ia passar o ano só fazendo isso, né? Então, a ideia do escopo significativo é justamente você agrupar ensaios que têm características similares, que você possa, né, uma vez que você participa de um ensaio de proficiência para um determinado parâmetro, essa sua avaliação de desempenho, ela também pode ser estendida a esses demais ensaios que fazem parte desse seu escopo significativo. E aí, assim, não existe regra, né, de como eu vou agrupar meu escopo significativo, como é que eu vou, né, fazer esses agrupamentos, né? A NIT-DICLA, ela traz lá algumas opções que você pode utilizar para agrupar, como, por exemplo, técnica analítica, eu posso agrupar por matriz, eu posso agrupar por faixa de trabalho. Então, ela dá ali algumas opções, né? Mas, no final, quem vai fazer esse agrupamento e o critério que ele vai utilizar para fazer esse agrupamento é o próprio laboratório. O mais comum que eu vejo na área química é o pessoal agrupar, geralmente, por técnica analítica. Mas eu já vi uma vez um laboratório que ele agrupava, análise ambiental, e ele agrupava por seção do Standard Métodos, né? Que é a referência na área ambiental. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de agrupamento, porque, embora ele traz os grupos, né, o Standard ele separa os métodos por grupos, são, às vezes, técnicas muito diferentes. Né? E aí eu garanti que eu participando de um vai servir para o grupo todo. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado quando você for definir ali o seu escopo significativo. Eu concordo contigo. Porque quando a gente vai fazer um entendimento analítico mesmo, né? Que a gente tem lá que um ensaio, ele é a determinação de algum composto, né? De algum parâmetro, em alguma matriz por alguma técnica. Então, a gente tem ali 3 elementos que compõem o ensaio, que vão fazer essa representatividade da forma mais fiel possível, né? Falando em termos de garantia analítica, qualidade analítica. Sim. Então, a gente fazer esses agrupamentos é o mais interessante, né? Com certeza. Então, a gente tem que ser muito criterioso nesse momento aí de fazer esses agrupamentos, né? O que você quer enxergar ali de termo de desempenho que possa ser estendido aos demais ensaios, né, daquele grupo. Então, é uma coisa aí que o pessoal tem que pensar bem. Deixa eu só agradecer o pessoal que veio para cá, gente. Deixa. Obrigada. Desculpa, mas
mas é que a gente tem que fazer acontecer, seja na parte de cima, seja na parte de baixo, a live é nossa. Então, muito bem-vindos aqui, tá bom? No canal da Tabita. Aí nós abrimos a caixinha de perguntas, né? Até para entender um pouquinho quais são as dúvidas, né, do pessoal de laboratório relacionado a esse assunto. E uma das dúvidas que a gente teve é, inclusive, do laboratório que eu estou aqui essa semana. E a gente está fazendo todo o processo de desenvolvimento e validação de VOC e semi-VOC. E o responsável que está lá junto comigo, que é uma delas, né, que é a Paulinha, ela falou, Tati, eu tenho uma dúvida para a live de hoje. Então, não, manda lá. Aí ela falou assim, mas deixa eu já adiantar, eu vou escrever. Mas eu fico na dúvida porque tem parâmetros que é muito instável, igual o cloro. E eles tiveram uma experiência de participar de um ensaio de proficiência, que depois eu descobri junto com ela que era um interlaboratorial, né? E eles tiveram muito problemas com essa rodada para o cloro, né? Aí eu falei assim, então manda lá que a gente vai conversar sobre isso. Isso. Porque a gente tem um impasse muito grande aí, né? Com relação a esse parâmetro, até pelo tempo, a validade do ensaio, né? Aí o que eu falaria, né? Esses ensaios de proficiência, né? Se a gente pegar a amostra que é enviada para o laboratório, ela vem às vezes nas mais diferentes formas, né? Às vezes é uma amostra sintética, às vezes é uma amostra natural, às vezes é uma amostra liofilizada. Então, depende um pouco do programa que você está participando. Independente do tipo de programa, todos os provedores que seguem, né, a 17043, eles têm que garantir homogeneidade e estabilidade dos parâmetros do programa. Então, o que eles enviam para vocês é como se fosse um material de referência, tá? Então, ele tem que ter homogeneidade, que eles verificam geralmente no momento do preparo, que eles particionam, né, a amostra para enviar para os laboratórios. E a estabilidade eles vão acompanhando durante o período aí até os laboratórios enviarem os resultados. O que pode acontecer, dependendo do parâmetro, como o cloro, o que a gente teria que ver se esse material que foi enviado, ele foi numa embalagem que preservasse, né, pelo menos o cloro até o momento da abertura. Então, uma ampola, uma embalagem selada, né? Agora, se vem num frasco normal, aqueles frascos de plástico normal... Exato. Aí ele se perde. aí não tem como. E aí, o que alguns provedores têm feito é colocar horário, data e horário, né, dia e horário, para os laboratórios abrirem o PEP. Isso também minimiza um pouco essa questão, se a gente pensar que todo mundo estaria abrindo no mesmo momento, né? Todo mundo estaria no mesmo momento de estabilidade ali da amostra, né? Embora pode ocorrer alguma coisa durante o transporte, pode. E se o provedor ele não tem prévia experiência com o material que ele enviou, se o material resiste, né? Porque quando a gente fala em material de referência, a gente faz estudos de curta duração, que é onde a gente simula condições de transporte, né? E longa duração. No caso de material para PEP, que geralmente é preparado ali no momento de enviar, né? Às vezes no máximo 2 dias antes, eles não vão ter tempo de fazer esse estudo pelo menos no momento que eles estão enviando, não, né? Mas era interessante que eles tivessem um estudo prévio do comportamento dessa amostra simulando condições de transporte, até para ele saber se o parâmetro vai chegar nas condições, né, que o laboratório consiga determinar sem ser prejudicado aí por questões de instabilidade, tá? Então, eu diria que cloro, né, o ideal, você conseguisse participar num programa que fosse em campo, né, que você pudesse medir ali em campo. Não consigo. Ver como que é o envio desse padrão de cloro, tá? Antes. Saber que tipo de embalagem, para você saber que se vai valer a pena você participar ou não. E aí, porque senão você pode dar um tiro no pé, né? Pode. Porque depois, para justificar, né, um resultado que ficou questionável, insatisfatório, é bem delicado. É bem delicado. E aí também uma coisa que o laboratório ele tem que prestar atenção quando ele vai selecionar esse tipo de programa, ainda com relação à amostra, se a amostra está, por exemplo, o mais próximo possível de uma amostra real do que você
recebe. Então, por exemplo, na área de microbiologia é muito comum, às vezes, participar de programas que a amostra vem liofilizada, e aí o laboratório tem uma série de dificuldades de preparo daquele liofilizado, porque não é rotina dele fazer aquele liofilizado, né? Ele pega a amostra, Exato. faz a filtração, faz o teste lá que ele tem que fazer, e às vezes ele se enrola geralmente nesse preparo aí tem um resultado que não é proficiente, aí ele tem um problema, porque agora ele tem que resolver porque o resultado dele não deu proficiente. Aí às vezes foi o preparo da amostra, e não tem nada a ver com o método dele ali que ele faz na rotina. Então, a gente buscar também informações prévias sobre esse programa, pensando que o que eu vou receber, ele teria que estar o mais próximo possível do que eu trabalho mesmo. Tá? A Ju concordou. A Ju é da área de microbiologia. Acho que ela já passou por isso lá. Eu já tive problemas também com isso. E eu acho que vale até a pena a gente ressaltar aqui todo esse planejamento, né, dos programas que serão participados, né, que você vai participar. Que eu já evidenciei algumas vezes, algumas participações que o LQ estava fora, né, então a faixa de trabalho não era igual, né? O tipo de amostra, como você comentou, não era o mesmo. A gente tenta alguma coisa o mais próximo possível para garantir que o nosso método vai funcionar, né? Porque a gente não pode perder o objetivo do proficiência, né? Que é a gente avaliar toda essa garantia da validade naquele método que você analisa as suas amostras rotineiramente e emite um relatório de ensaio com base nesse método. Então, a gente vai estar reproduzindo isso, mas com uma amostra desconhecida, né? E aí, ainda uma coisa sobre a amostra, Tati, que eu até tinha notado que algumas coisas que você acabou falando, a questão do volume de amostra. Tá? Às vezes, o provedor ele fala que vai te enviar 500 ml e você tem que fazer em triplicata, sendo que no seu método você usa 200 ml. Então, você não conseguiria, por exemplo, fazer a triplicata. Então, tá atento a isso também, porque às vezes o que o provedor vai oferecer ali de volume, ele não é aplicável para o método que você está utilizando ali no momento. Então, eu acho que isso também é uma coisa... Eu já peguei laboratório também, mas eu só consegui fazer uma replicata, né? Porque a amostra só dava para uma replicata. Então, é uma coisa também para se atentar antes, né? Porque depois que recebeu... E aí, quando essa pessoa foi reclamar com o provedor ainda falou assim, você tinha que ter me avisado antes que você precisava de mais amostra. Então, às vezes, é uma coisa que pode ser conversada, entendeu? Ele manda 500, mas eu preciso de 1 litro, eu vou conversar com o provedor. Você consegue me enviar 1 litro desse daqui? Se ele conseguir, ok, né? Continua. Se não, cai fora desse programa. E não participa, né? Não participa, se antecipe, né, nos riscos todos que a gente já conversou. Sim. Porque a gente também tem uma coisa que eu presencio também é quando você participa de métodos multi. E aí você recebe uma rodada que é um conjunto de ensaios. E um desses ensaios, por exemplo, não faz parte do seu escopo que atende a 17, né? Mas mesmo assim você fala, não, eu vou participar, vou rodar tudo, né? Aí, quando recebe um resultado insatisfatório, só para puxar, né, que as outras perguntas estão relacionadas a essa parte do que fazer com o resultado insatisfatório, e a gente abre um trabalho não conforme, uma vez que você não foi proficiente naquela metodologia, né, com aquele programa, e aí a justificativa que tem é que aquele método não é compatível com o seu. E aí você fala, poxa, se não é compatível com o seu, por que no planejamento ele está lá? Né? Que você ia participar desse método. Porque está lá junto, então aí eu já fiz. Então, mas se a gente teve resultado que ficou insatisfatório, não adianta mais tapar os olhos com a peneira, né? Já vimos o problema, agora a gente vai ter que seguir com a tratativa. É verdade. Então assim, fazer uma boa seleção, né? Tem que fazer uma boa seleção do programa, ela ajuda a evitar muitas dessas coisas aí, problemas que você não deveria ter tido, né? Você criou para você mesmo. Você criou.
Como a gente escuta aqui que a mãe do Fábio, né, fala pra gente, olha, vocês são daquele time de que não tem problema, quer ter, sabe? Então, quando você não faz um planejamento adequado, você está caçando um problema para resolver. É verdade. E aí, a gente tem aqui, deixa eu vir aqui perto do computador antes de... Que a gente teve que um questionamento foi que se a gente tiver algum resultado, né, que ele não for proficiente, se todos os outros ensaios anteriores, eles deverão ser trabalhos não conforme. Então, eu entendo que seriam os resultados que você está tendo dessa análise, né? A pergunta aqui.